para debater o tema Transportes e Energia, Regulação e Políticas Públicas na Transição Ecológica. Chamam-se ao palco a Sra. Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, a Engenheira Ana Paula Vitorino, o Professor José Manuel Viegas, Dr. Luís Barroso, a Professora Maria Boyle e o Professor Ángel Aparício participarão por via remota e iniciamos o painel com a projeção do vídeo institucional da AMT. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes é um regulador independente que atua em todo o território nacional. Foi criada com a Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes. A sua missão é regular e supervisionar os mercados da mobilidade e dos transportes num quadro de desenvolvimento sustentável e utilização eficiente de recursos, assegurando a defesa dos direitos dos utilizadores. A sua atuação é dirigida aos operadores de serviços e infraestruturas ferroviários, rodoviários, marítimos e fluviais, portuários e logísticos, abrangendo o transporte de passageiros e mercadorias. Contribuímos para a definição das estratégias nacionais em matéria de mobilidade e dos transportes. O nosso objetivo é promover a concorrência não falseada e padrões de qualidade dos serviços prestados, bem como a coesão social e territorial. Exercemos a regulação económica para suprir as falhas de Estado e de mercado. Garantimos o cumprimento de obrigações de serviço público no setor da mobilidade e dos transportes. Temos um compromisso com a sociedade civil e queremos contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do país. Estamos alinhados com os desafios estratégicos globais da transição digital, ambiental e energética. Estamos empenhados na construção de uma verdadeira literacia sobre a mobilidade e os transportes. Construir um sistema e mercado de mobilidade e dos transportes mais eficiente, seguro, sustentável, descarbonizado, digital e acessível a todos é a nossa estratégia. Devem-se ter esquecido de me chamar. Mas gostaria de dar novamente as boas-vindas a todos. Já tive a oportunidade de intervir na sessão de abertura, mas agora com mais pessoas presentes na sala, outras pessoas, vamos dar início agora ao nosso painel, ao painel da AMT, Transportes e Energia, Regulação e Políticas Públicas na Transição Ecológica. Vamos ser 5 neste painel. Vamos ter aqui o Sr. Professor José Manuel Viegas, o Sr. Dr. Luís Barroso e temos 2 professores estrangeiros também que nos vão acompanhar, a professora Maria Boyle e o professor Ángel Aparício. E vamos todos os 5 fazer uma pequena intervenção inicial, após o que se seguirá um painel de debate com os que estão presentes aqui na sala. E eu gostava de dizer que, sinceramente, acho que todos os 11 reguladores tiveram uma boa iniciativa. Esta é uma boa iniciativa. E é uma boa iniciativa porque nos obriga a todos a sair do casulo e vir aqui participar em debates. Ouvir, porventura, aquilo que alguns não gostariam de ouvir, mas participar num debate e ouvir quem
pense estas matérias do lado de lá, em que possamos, talvez, depois de sair daqui, pensar que o lado de lá e o lado de cá são só um lado, e um lado na defesa do interesse público, do país, dos cidadãos e da economia. E este painel, o tema deste painel, parece-me extremamente importante porque é incontornável nós pensarmos, seja os reguladores, sejam os governos, sejam as universidades, sejam as empresas, temos que pensar num contexto que é a nossa realidade. E na nossa realidade não podemos fugir às transições que temos pela frente. Há pouco o Sr. Presidente da ADC já referiu alguns dos aspectos, mas, de facto, nós somos confrontados com a necessidade, já não é uma opção, mas com a necessidade, a obrigatoriedade de termos uma transição ambiental, uma transição digital, uma transição energética. E é face a esta transição energética que os transportes e a mobilidade se têm que posicionar. A transição verde do setor dos transportes na Europa é uma componente-chave na redução da dependência dos combustíveis fósseis necessária para o cumprimento da meta da neutralidade carbónica da União Europeia até 2050. Esta transição deve promover o crescimento e a competitividade da economia e, simultaneamente, ser justa e inclusiva. E tem que ser feita. Mas não há uma solução óbvia, uma bala de prata, para transformar um modelo da sociedade que se consolidou ao longo de dezenas de anos com base na utilização intensiva dos combustíveis fósseis, sendo urgente uma visão integrada dos sistemas de transportes e energia europeus para realizar as necessárias transições. Para grande parte do setor, a eletrificação parece ser a alternativa óbvia, nomeadamente no que respeita ao transporte rodoviário. E foram dados passos consideráveis para o aumento da capacidade de carregamento dos veículos elétricos. Nos últimos anos, não apenas os biocombustíveis, mas também as produções de hidrogênio verde foram discutidas como soluções adicionais para a descarbonização do transporte pesado de mercadorias e de passageiros e para o transporte marítimo e aéreo. No entanto, muitas destas soluções alternativas ainda exigem investimentos significativos e têm um impacto no restante sistema energético, sendo ainda necessário encontrar e adotar soluções e cadeias de abastecimento eficientes que beneficiem a competitividade industrial e a criação de novos empregos em todos os territórios. Estes elementos são essenciais para a aceitação pública de uma transição verde, ambiciosa para os transportes, em coordenação com as políticas do setor de energia. Tenho repetido várias vezes que em 2019, na União Europeia, no setor dos transportes, o setor dos transportes foi responsável por 1/4 das emissões de gases com efeitos de estufa. E pior do que isso, foi o único setor de atividade a registrar um aumento de cerca de 30%, 33% mais concretamente, nas últimas 3 décadas. Em Portugal, no mesmo ano, esse valor foi de 28% e com 172% da responsabilidade do transporte rodoviário, com uma maior contribuição de 61% resultante dos veículos ligeiros de passageiros. Eu preciso fazer aquela pergunta que já ouvi muitas vezes os meus antigos professores dizerem: quantos daqui é que vieram de transporte público? E quantos é que vieram de carro? E, portanto, os que vieram de carro fazem parte destes 61% de contribuições para os gases com efeitos de estufa. E, mantendo-se este cenário, não será possível que a União Europeia atinja um impacto neutro no clima e reduza em 90% as emissões até 2050. Aliás, em contraciclo, com as necessidades decorrentes da transição climática e de outros países da União Europeia, em Portugal verificou-se nas últimas décadas um aumento da utilização do transporte individual e uma redução no uso do transporte público, com a concentração de investimentos, sobretudo na área das infraestruturas rodoviárias. E isto também, temos aqui informações que são bizarras. Entre 1990 e 2010, a densidade da rede portuguesa de autoestradas aumentou de 3,4 para 28,4 km
por 1000 km², muito acima da média europeia. Mas, em contrapartida, a ferrovia tem uma densidade de 248 km por milhão de habitantes, menos de metade da média europeia. Devemos aprender com as lições do passado e não perder mais oportunidades, agarrando os desafios colocados pelo Acordo de Paris e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. São desafios que impactam as nossas vidas e que, a não serem ultrapassados, podem muito rapidamente degradar o avanço da nossa civilização. Pensar a mobilidade cada vez mais se deve focar no planeamento, na eficiência e digitalização, na sustentabilidade e no potencial de geração de riqueza e de confiança, geração de emprego e coesão territorial. Aliás, no fundo, são estes os princípios que também regem as entidades reguladoras. E é exatamente isso que nós queremos para a mobilidade. Mais do que grandes planos setoriais de infraestruturas de transporte, importa ponderar um planeamento de uma mobilidade sustentável, integrada e coerente, incorporando todos os modos de transporte, tendo em vista as necessidades das pessoas, das empresas e da economia. Quanto ao transporte de passageiros, devemos encarar definitivamente a ferrovia como a espinha dorsal do sistema de transportes para efetivamente descarbonizar a economia, funcionando em rede com os outros modos e tornando o sistema mais atrativo para os utilizadores. Apostando em soluções tecnológicas e tarifárias, nos sistemas inteligentes, na integração dos modos, no tratamento das necessidades específicas em áreas de baixa densidade, nos serviços e alternativas multimodais e serviços porta a porta, acima de tudo, e complementarmente, na promoção da eficiência energética das frotas públicas e dos veículos privados. No caso do transporte marítimo, em 2018, a Organização Marítima Internacional adotou uma estratégia para a descarbonização, que já foi atualizada, sendo um dos seus objetivos a redução das emissões de gases com efeitos de estufa em pelo menos 50% até 2050. Também neste setor é necessário apostar na inovação tecnológica em matéria de eficiência energética e combustíveis com menor pegada ambiental. Os portos têm sido um exemplo de aposta na sustentabilidade, na digitalização e na expansão da energia renovável. É exemplo disso a aposta em diversas latitudes, no gás natural liquefeito, no hidrogênio, nos biocombustíveis e outros sistemas de combustíveis renováveis e hipocarbónicos. Também a eletrificação, através da introdução de sistemas de propulsão híbridos e elétricos e construção de infraestruturas de abastecimento, revela-se da maior importância no transporte de passageiros de curta distância. O financiamento do sistema tem que ser profundamente alterado, considerando nomeadamente o comércio de emissões, a tarifação do carbono de acordo com o princípio do utilizador-pagador, a internalização do custo das emissões de CO2, os impostos sobre a energia e a não subsidiação dos combustíveis fósseis. Temos de considerar seriamente a variação dos preços das portagens e de todas as taxas em função das emissões dos veículos. Tudo isto é da maior relevância para poder equilibrar a prossecução dos objetivos das várias transições com o crescimento económico e a inovação no contexto da promoção de uma maior coesão territorial e social. No transporte público, torna-se necessária a definição de obrigações de serviço público mais focadas nesses objetivos, tornando mais ecológico, inclusivo e acessível. A AMT está a concluir um estudo sobre OSPs verdes, onde se apresentam recomendações concretas para garantir o cumprimento de metas internacionais e nacionais em matéria de descarbonização. A aprovação recente pela União Europeia do ano 2035, com uma data a partir da qual não podem ser comercializados novos veículos movidos a combustível fóssil, é apenas um exemplo da aceleração da alteração do paradigma e do cumprimento das metas da neutralidade carbónica em 2050, que em Portugal foram antecipadas para 2045. Somos todos responsáveis pela implementação de uma governação climática eficaz e equitativa. Isto implica o envolvimento da sociedade civil, dos decisores políticos, das empresas, dos jovens, dos trabalhadores, do meios de comunicação social e das comunidades locais. A AMT, enquanto reguladora independente, ocupa um lugar privilegiado para ajudar a responder a estes desafios.
Assumimos como prioridade estratégica promover a análise e avaliação de políticas públicas e a participação na reflexão sobre as grandes infraestruturas de transporte e mobilidade. Neste caminho, gostaria de vos informar que foi recentemente criado o Fórum da Reflexão Estratégica da AMT, como plataforma de debate e auscultação de especialistas, de personalidades de reconhecido mérito e independência, de empresas, de associações e outras entidades públicas e privadas relevantes para o desenvolvimento deste setor. Aliás, é um pouco alargar o âmbito de uma iniciativa deste género a algo sistemático e permanente. Consideramos urgente construir uma visão partilhada do futuro consentânea com a dimensão dos desafios que se colocam a todos e a cada um de nós. Isto só lá vai com políticas públicas fortes e comportamentos privados civilizados. Este é o caminho e o desafio para todos nós da promoção da mobilidade mais eficiente, mais segura, descarbonizada, digital e acessível. E é sobre todas estas matérias que foram referidas que eu espero ouvir as críticas, as sugestões, o que muito bem entenderem dos nossos convidados. O primeiro deles é o Sr. Professor José Manuel Viegas, que eu espero muito recentemente ter a honra de dizer que faz parte do nosso painel para o nosso Fórum da Reflexão Estratégica e que eu acho que dispensa apresentações. Eu sinceramente acho. Mas, em todo o caso, faz parte das regras apresentar. O Sr. Professor José Manuel Viegas foi, durante muitos anos, e até há bem pouco tempo, o nosso catedrático de transportes do Instituto Superior Técnico. Ele fez uma coisa notável, que foi nos idos de 1980, nos 80 do século passado, fez o primeiro mestrado em transportes em Portugal e depois a licenciatura também em transportes no Instituto Superior. Doutoramento, desculpe lá. De facto, licenciatura já havia. Mas, de facto, fez o doutoramento em transportes. Coordenou durante muitos anos. Coordenou imensos, variedíssimos estudos de investigação no âmbito nacional, de âmbito da União Europeia. Foi o diretor executivo, julgo que é assim que se diz, o diretor executivo do ITF, secretário-geral do ITF da OCDE, portanto, que é o organismo da OCDE que se dedica à área dos transportes e mobilidade. Criou também, ao longo da vida, vários fóruns de reflexão e empresas ligadas a esta área e deu-me a honra de ser aluna dele várias vezes. E foi sempre que tive orientador, foi o Sr. Professor José Manuel Viegas. E, portanto, Sr. Professor, é muita honra para mim passar-lhe a palavra e espero que nos critique à vontade, Sr. Professor. Cá estamos nós para fazer melhor e para tentar responder. Muito obrigada, professor. Muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o convite da Ana Paula Vitorino para estar aqui. É com todo o prazer. Queria saudar-vos. Queria também give a friendly hello to Maria and Angel, old friends from multiple navigations together. E queria falar-vos, tenho 5 minutos, vou-vos falar de 3 temas. E vou começar pelo presente. Aquilo que me parecem ser questões danosas no sentido que causam dano e que têm a ver com o que, a meu entender, é o não atendimento completo daquelas 2 prescrições que estão ali como missões-chave. A primeira vem da Lei Quadro, que faz parte das missões de todos os reguladores, garantir a proteção dos direitos e interesses dos consumidores, e depois, especificamente para a AMT, emitir recomendações sobre a concepção, desenho e alteração dos contratos de fornecimento de serviços públicos. Dada a limitação de tempo, eu quero me concentrar sobre a questão dos contratos de serviços públicos dos operadores internos, operadores de capitais públicos. Temos aqui alguns casos que eu diria amazing, espantosos. O Metropolitano de Lisboa continua a operar sem contrato de serviços públicos. Isto é uma obrigação de um regulamento que foi aprovado em regulamento europeu, que foi aprovado em 2007, com um período de transição de 12 anos, que acabava em 2019. Já passaram 3 anos e meio e continuamos em incumprimento.
E, por isso, não há maneira de saber o que é que o metropolitano, qual é a missão que o Estado, como autoridade, atribui ao metropolitano. Não pode ser, façam lá o melhor que forem capazes. Não é assim que as coisas funcionam no Regulamento Europeu. Depois temos o caso do contrato da CP, que foi assinado já depois daquele prazo de 2019, mas foi assinado, mas tem uma coisa espantosa, é que as cláusulas de desempenho estão num anexo que é confidencial. E o Regulamento Europeu diz que são devidas especiais preocupações de transparência quando se tratar de um operador interno. Nós não sabemos quais são os indicadores de desempenho a que a CP está obrigada. E, por isso, a CP pode desempenhar mal e os cidadãos e a imprensa e todos os stakeholders interessados não têm maneira de saber se está a violar o contrato ou não. Não há nenhuma informação pública sobre isso. Depois, aquilo que me parece que é uma coisa chocante, como todos ouviram na semana passada, foi o Governo que negociou o recente acordo com os sindicatos. Ou para parar uma greve que vinha há vários meses. Mas isto é um total desrespeito pelo contrato, pela parte que se conhece do contrato, e pela autonomia de gestão do Conselho de Administração. É uma coisa que me parece inacreditável. E a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, e os custos acrescidos vão aparecer como adicional às indemnizações compensatórias para o contrato do próximo ano ou vão diretamente para o déficit de exploração? Nada disso foi dito. Sinceramente, espero que seja a última vez que um governo desautoriza desta maneira o Conselho de Administração de uma empresa pública. Porque isto não há... Enfim, não quero usar adjetivos. Depois temos outro caso espantoso. Neste caso, de uma empresa que não é do governo, mas é do município de Lisboa. Tem um contrato, que é público, tem um único indicador de desempenho, que é a percentagem dos veículos quilómetro produzidos em relação aos que estão programados no programa de exploração que é definido ou acordado com o município. Só que diz que existe existe quebra de desempenho quando o número de veículos quilómetro produzidos for menos do que 85% do que estava programado. Isto é um número patético, quer dizer que podem falhar 15%. 15% de um mês são mais de 3 dias úteis. A Carris podia não produzir transporte público 3 dias úteis por mês e continuava a desempenhar como se estivesse tudo bem. Se compararmos este contrato da Carris, que é aquele que é conhecido do metro, não existe, o da CP é confidencial, mas comparemos-lo com os contratos que são conhecidos, quer dos operadores de autocarro, numa vaga recente em que a AMT teve um papel muito meritório na especificação das cláusulas de desempenho, quer dos contratos, por exemplo, da Fertagos e da Metro do Porto, que são concessões públicas, no caso do Metro do Porto, uma subconcessão, que tem critérios de desempenho múltiplos e exigentes. Portanto, não é que não saibamos fazer. É que, quando a empresa é de capitais públicos, temos vontade de não fazer. Ou não somos capazes de fazer. Mas isto, em meu entender, é grave. Porquê? Porque os serviços suprimidos por greves e as más qualidades sistemáticas que temos acabam por ser... não geram penalização para os operadores, desde logo. E devia haver penalização. Mas pior do que isso, do ponto de vista da sustentabilidade, é que são o melhor instrumento para induzir os cidadãos que disponham de carro particular a optarem pelo carro particular. E depois a treinarem-se, porque têm muitos dias em que há greve, e se o itinerário do primeiro dia não foi bom, eu posso experimentar o segundo e o terceiro. Portanto, é um programa de formação contínua em não utilização de transporte público. Reparem, sinceramente, eu vou dizer uma coisa que me custa a dizer, mas acho que se não resolvermos isto, boa parte do dinheiro que se está a investir em infraestruturas e os apelos para mais ferrovia e expandir as redes do metro de Lisboa e deste e daquele e daquele outro, corremos o risco de o deitar fora em termos da transferência modal que se pretende, porque depois de feita a infraestrutura e posto lá o material circulante, o serviço é muito mau. Temos que ser capazes de acompanhar o esforço de infraestrutura pelo esforço de bom funcionamento, o que passa, em parte, pela exigência do regulador. Um último ponto que é dizer que, quando o operador é público, a penalização não pode ser financeira, como no caso
de um operador privado, porque senão sai de um bolso do Estado e entra no outro bolso do Estado. Há aí várias soluções possíveis. Eu depois, no âmbito do Conselho, porque a engenheira Ana Paula acabou de me convidar, eu posso dar indicações sobre isso, mas há várias soluções que se podem aplicar para não cairmos nesta, digamos, nesta armadilha simples. Vou passar agora para o segundo tema, e que tem a ver com os contratos de concessão dos serviços em autocarros, a maior parte dos quais foi feita por prazos de 5 a 7 anos. E é uma coisa chocante, porque enquanto na área metropolitana de Lisboa e do Porto, as exigências de, se quiserem, juventude dos veículos ou de baixas emissões dos veículos são reais, em muitos dos outros elas são lamentavelmente frouxas. Temos muitos casos pelo país em que foram admitidas, sem penalização, frotas com idades de 16 anos, de 20 anos, coisas assim, que são as mesmas que já lá andavam, portanto não é pior, mas não se aproveitou para melhorar. Porquê? Porque os municípios, aquilo que nós sabemos é que não temos dinheiro para pagar a operação com veículos mais limpos. Portanto, a pergunta que eu deixo é o que é que a AMT pode fazer para que na próxima geração de contratos não se repita esta situação. Porque senão qualquer dia temos, pelo país fora, os veículos que mais poluem já não são os carros privados com 25 anos, são os autocarros com 27 anos. E, por último, uma questão sobre o carregamento elétrico. Como é sabido, nós temos em Portugal muitos edifícios de apartamentos sem estacionamento. E isso é claramente uma dificuldade para quem quer adquirir um veículo elétrico, porque não tem onde carregar e a maior parte das pessoas não terão onde carregar no seu emprego. Os carregamentos que temos na via pública, não há um número suficiente de carregadores suficientemente baratos e aqueles que há relativamente rápidos, que são muito úteis, têm um problema, é que o custo por quilómetro de autonomia resultante do carregamento é relativamente elevado. Naqueles mais caros junto às autoestradas, o custo por quilómetro é semelhante ao do custo por andar a diesel na mesma autoestrada. Não é essa, a esse preço não se consegue que as pessoas passem para o veículo elétrico. E, portanto, a questão que se põe é que precisamos de garantir uma rede muito fina de carregadores que tenham quantidade, localização, fiabilidade e preço suficientemente aceitáveis para que a oferta ou a má oferta desses carregadores não sirva de inibidor da transição ecológica desses cidadãos. E nesta matéria tenho duas perguntas. Quais são as entidades responsáveis por assegurar esta oferta? Carregadores em espaços públicos. Em meu entender, mas posso estar enganado, os municípios e Mobié. Ambos entidades públicas, que, face ao que eu disse no primeiro slide, me levantam preocupações. Depois, qual ou quais as autoridades reguladoras que devem preocupar-se com a disponibilidade atempada desta oferta de qualidade? Em meu entender, a AMT e a ERSE, mas também fica a questão. Parece-me é claro que se trata de questões que estão na esfera dos direitos e interesses dos consumidores e que, portanto, merecem alguma reflexão. E com isto termino. Muito obrigado. Já está. Muito obrigada, Sr. Professor. Teremos a oportunidade de discutir, debater algumas dessas questões na segunda parte deste painel. E agora vamos passar à Sra. Professora Maria Boyle, que nos acompanha por via remota e a quem agradeço a disponibilidade para participar nesta conferência. I don't see if you have the phone. Yeah? Okay. Yes, yes. A professora Maria... I am following, yes, thank you very much. Okay, thank Can you hear me? Yes, yes. Can you hear me? Yes, we do. E a quem agradeço a disponibilidade para participar nesta conferência. A professora Maria Boyle é especialista em shipping na Universidade de Pireus. É licenciada em Engenharia Civil em Transportes pela Universidade de Atenas e doutorada em Engenharia de Transportes pelo Instituto de Tecnologia de New Jersey. Tem efetuado investigação nas áreas de modelação de redes de transporte, logística marítima e de carga, operações de gestão de portos e terminais.
participou em mais de 80 projetos de investigação patrocinados nos Estados Unidos e na Europa, e vai-nos fazer uma intervenção quanto às políticas de descarbonização do setor dos transportes marítimo e seus desafios e impactos. You have the floor. Please don't exceed 7 minutes, please. You have the word. Thank you very much for the introduction, and thank you for the invitation. I'm sorry I cannot be there with you, just recovering from COVID. It's a pleasure for me to join this event, and an honor to be together with an esteemed panel with dear colleagues. So yes, I will say a few words about the maritime industry, which is a global industry, but still there are local and regional initiatives and regulations that we need to take into consideration. The maritime transport is considered to be the backbone of global trade, and this is indeed true if we just look at the numbers. If we consider that close to 90% of world trade by volume and about 70% by value is moving by water, I think the numbers speak by themselves. So the importance of the shipping industry to the global economy is indisputable. But shipping, and particularly maritime transport, is responsible for about 3% of global greenhouse gas emissions. And percent-wise, this may seem to be small, especially compared to other sectors, but it is still significant, and especially if we consider that global trade keeps increasing year after year. So the volumes are going to keep to increase. And then, of course, shipping emissions are projected to increase as a result, especially if we do nothing. And actually, if we do nothing, numbers indicate that emissions from shipping could reach 17% of total greenhouse gas emissions by 2050. So it's obvious that action needs to be taken. Looking into the context of sustainable development from a holistic point of view, it is important to consider the environmental side by side with the social impacts of the industry, in addition to the economic value of shipping. So, and also we're speaking about shipping as a global industry, and it is important, you know, to reduce shipping emissions for the purpose of mitigating global climate change, but also from a local point of view, it is very important because nitrogen and sulfur oxides, we know from ships, are responsible for various health problems. And that goes especially for those who live and work nearby ports. So it's important to understand that there is a need to decarbonize the maritime transport sector, and this is something that I believe is commonly agreed upon. The International Maritime Organization and United Nations have developed a strategy to reduce the greenhouse gas emissions from this sector, and this strategy includes a set of objectives that seem to be ambitious. They are ambitious, I would say. So reducing carbon intensity of shipping by at least 40% by 2030 and by at least 70% by 2050 is within the objectives, with a reference year of 2008. And also reducing annual greenhouse gas emissions overall by at least 50% by 2050 is part of the objectives, again with a reference year of 2008. Other objectives include the increase of the share of renewables and low carbon fuels by at least 50% by 2050, and overall moving to a zero emission technology in fuels eventually. So the question here is, are these objectives ambitious? And of course they are. Okay? I should point out that at the European Union level, we have adopted even a more ambitious agenda, more ambitious objectives. Are these objectives achievable? Yes, they are. Are they easy to achieve? And here the answer is probably no.
To achieve these objectives, several things are required. First of all, we need strong collaboration among various stakeholders. And of course, we need significant investment in research and development for the development of new technologies, new fuel technologies, new vessel technologies, new infrastructures, new regulatory frameworks. And we need these to be in place in order to achieve the objectives that have been set. I would like to point out here the role that the European Waterborne Technology Platform is playing in that direction. It is an industry-oriented technology platform. It brings together the industry side, the private side of the waterborne transport sector, opening up a discussion with the Commission as to what the priorities are to be funded for research and development. So there is important work that is currently being done. Within the context of the technology platform activities, we also have the co-programmed partnership with zero-emission waterborne transport. And this partnership is looking exactly that as to how to decarbonize the waterborne transport sector. So there is significant work that is being done within that context, and there are several challenges that are being addressed. Adoption of low carbon and clean fuels does have the potential to make ships more efficient, especially when it comes to reducing their environmental footprint. But one of the big issues is that their widespread adoption requires still significant investment for research and development, but also in the production and distribution infrastructure that needs to be in place at the global scale, and also in putting together the regulatory framework that will ensure safety and sustainability of these fuels and their use. Are we progressing? Well, yes, and we have several good examples today, cases of battery-powered ships. Ammonia is a promising case. Fuel cells is another emerging technology, and wind-assisted propulsion, in which we have several good examples. I can elaborate on those a bit later on. Now, this energy transition will, of course, translate into compliance costs, and it will have an impact on the market. The extent of the impact and the level of the compliance cost will depend on many factors. And these factors will include the pace of the technological development, the availability and the cost of alternative fuels, market adoption of these fuels, and of course, on the level of regulation and the effectiveness of this regulation. Although the targets that have been set to be achieved are more or less clear, from a regulatory point of view, there is still uncertainty, and there is lack of knowledge regarding measures to be imposed for the decarbonization of the shipping sector. And this has to do with the uncertainty that remains on which solution is more appropriate for which segment of the market, but also it has to do with the strategies and priorities and the regulations that may be different in different countries and regions. So here, this lack of knowledge and gaps in knowledge regarding the technologies and fuels, as well as their performance, their safety, compliance with the regulation, create quite some uncertainty and confusion. Another aspect that will need to be considered, and it is very important in this transition, is that equity and fairness will need to be considered as well in the process of the transition. And that means that social and economic considerations need to be taken into account, in addition to the environmental considerations. And we need to ensure that the competitiveness of the sector will be maintained or even increased. And of course, we need to ensure that continuous monitoring will be in place to monitor the process
and ensure that the impacts from policies and measures are in the right direction in terms of achieving the objectives. One last point for now is that there is a major role also for the economic regulators. They have to play a major role to ensure a level playing field for the development and adoption of new technologies, and also to provide the incentives that are needed to support and accelerate the transition to new fuels. Their role may include the provision of funding for research and development, establishing standards, including for fuel efficiency and carbon intensity. And of course, in closing, we can mention the recent decision to include the maritime sector in the EU ETS, the emissions trading system, which is an important step forward, I believe, both in terms of providing financial incentives for ship operators to green their vessels, to green their fleets, but also at the same time to generate revenue that may then be invested into emission reduction initiatives. Thank you. That is for now from my side. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela interessante intervenção que partilhou connosco. Espero muito sinceramente que da próxima vez possa estar aqui presencialmente em Lisboa ou noutro ponto de Portugal, onde se possa realizar um outro encontro ou dos reguladores ou da Autoridade da Mobilidade dos Transportes. Muito obrigada. Vamos agora passar para outro convidado de fora de Portugal, o professor Ángel Aparicio. Espero que tenha dito pronunciado bem o Ángel, eu sei que sim, o Aparicio é que não tenho a certeza. Que estamos a quem também agradeço a disponibilidade para participar nesta conferência e que também transmito o gosto que terei em recebê-lo cá no âmbito da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. O professor Ángel Aparicio é engenheiro civil, doutorado em transportes e planeamento urbano. Trabalhou durante 20 anos nos Ministérios Espanhóis de Transportes e Ambiente e como professor nas áreas de transporte e urbanismo. Desde 2009 leciona planeamento e política de transportes na Universidade de Madrid. Participou como perito em vários projetos europeus de investigação na área dos transportes e colabora com a Organização das Nações Unidas na concepção, implementação e avaliação de projetos de mitigação de mudanças climáticas por todo o mundo. O professor Ángel Aparicio irá agora fazer uma intervenção aqui conosco relativa às políticas de descarbonização no transporte urbano de passageiros, os seus desafios e impactos. Muito obrigada, Ángel. Tem a palavra. Obrigado. Boa tarde. Agradeço á Autoridade da Mobilidade e dos Transportes pelo convite para participar neste painel. Lamento que iso esgote meus coñecimentos de portugués e que terei que continuar en inglés. I think that Dr. Vittorino put very right the framework of this panel when stating that we are facing the key challenge of reducing greenhouse gas emissions from transport. This has been the objective at the European Union level. As far as I recall, I concluded my studies in 1986, and I keep hearing from then on that we should reduce those emissions. The fact is that we Europeans have been very bad at doing that, and that in fact, every time that the European Commission has revised the European transport policy, it has increased the level of ambition, and at the same time, things have not happened. I mean, emissions have kept growing. So we have a kind of conundrum here. Why are we keeping into saying we are going to reduce something that we are not in fact reducing? I have never listened to or
read any report from the Commission just stating that enormous failure, because it is a failure coming from staying for more than 30 years. And on the contrary, it is a pretending that we are going on the right path. I think the critical conundrum we have here again is we want to reduce greenhouse gas emissions, but at the same time, we want to keep transport demand growing. And this is a basic contradiction. And the only lesson I can get from these 30 years is that we cannot do that only with technology. Usually we say that to face climate change in transport, we need to avoid, shift, and improve measures. And I would say that the European approach has been an avoid to avoid, never considering the need to revise the level of transport demand growth. So coming a step forward on this, one, we have freight, we have long-distance transport, and we have urban transport. I would say that in the field of passenger transport, we have focused on urban transport, which is good. And I think Dr. Villegas has made an excellent, has provided an excellent overview of some of the challenges and difficulties we are facing in the field of urban transport. But let me just for 1 minute point out long-distance transport. Because the honest and environmentally friendly citizen from Lisbon or Madrid or Copenhagen that is cycling his way or her way to his work daily, only if he takes a long weekend, let's say in Brazil or in Thailand, which is not that uncommon anymore among we Europeans, he basically has offset and more than offset any emissions of a whole year of cycling. So it is long distance transport, I think, where we should be more careful about, because it is the sector where emissions are growing the most, and it is obviously the sector in which more and more citizens are getting involved because it is attractive and because there is behind a whole commercial strategy from the companies, infrastructure managers and transport operators. They all have their business plans based basically in attracting further users in inducing demand, even if that demand is from the point of view of utility is not that high. It is in fact low, more and more marginal. So I think there is the point where we have the basic problem really. But now you asked me to talk about urban transport, and I would like to talk a little bit about that. I mean that here we are faced with a couple of problems. The first one is that of the viability and also the limits of technological progress. It is certain that we can get low carbon transport by car, but the problem is that keeps a lot of environmental problems in the city untouched. That electric cars keep taking as much space as normal cars. And so we are just getting one part of the environmental challenge addressed. The second one is the fairness problem that Dr. Boyle already mentioned in the case of freight, and that is very relevant in the case of urban transport. As we are focusing on technological solutions, the divide between have and have-nots in the transport in the transport environment is only growing. So we are increasing social problems here.
that would not be that difficult in a context in which we were going towards more cohesive societies, but it seems that, unfortunately, it is the other way around, that we are going to get more and more divisive societies, and in that case, transport is only contributing to that question. So I think we should do something here, and I think the good news is that you regulators, you have a lot of good job to do here. First of all, because I think you are the ones that can identify how to stop this race to the bottom, so to speak, of transport operators and infrastructure managers, and try to send them the right signals about how to make profits without creating further environmental problems. And secondly, because you can also address the challenge of the European industry that is obviously, I think it is not contributing as much as it should to provide fast and viable technological solutions. I am thinking mainly on the automotive and also on the rail sector, the rail equipment, which is extremely ridiculously expensive. So rail is good, is said when you look at the price and not the cost of anything you have to buy. So I think there is again something there that we have some oligopolic problems there, and again regulators can do a lot. And thirdly, I think it is about trying to get the right support to get that fairness in transport, so that we can help those that need transport and have little means to provide it. We can help them, we can support them without creating further additional environmental problems. So yeah, I hope I hope that a lot of contribution will be coming from your side. Thank you. Muito obrigada, Ángel, pela tua intervenção e pela tua participação. Também, tal como a Maria, espero que na próxima vez possam estar aqui presencialmente em Portugal. Muito obrigada. Vamos agora passar para a segunda parte do nosso... é verdade. Não, é que eu já fui fazendo aqui pergunta. Não passamos nada. Agora, o nosso... Ganhamos tempo. Ele está a não querer dizer alguma coisa. O Dr. Luís Barroso é presidente da Mobie desde julho de 2019. Ele próprio dirá o que é a Mobie e para que é que serve. Está ligado ao setor da mobilidade e dos transportes há mais de 15 anos. Já foi administrador do Porto de Lisboa, do Metro de Lisboa, da Carris, da Transtejo, e, portanto, tem uma cota parte da culpa das coisas como as coisas... Bom, enfim, já também tem um percurso na banca, a sua origem é de gestão e a sua origem é no Banco de Investimento da Caixa, e também foi professor de cálculo financeiro na Universidade de Lusíada de Lisboa. Irá fazer uma intervenção naturalmente relativa à forma como a regulação tem determinado o sucesso do desenvolvimento da mobilidade elétrica do país, ou sucesso ou insucesso, e o que é que seria necessário fazer, nomeadamente em termos de regulação, para facilitar as coisas, se é que precisam de ser facilitadas. E eu julgo que sim, deverão. Muito obrigada, Luís. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite da engenheira Ana Paula Vitorino para participar nesta sessão. E, primeiro que tudo, também dizer que uma das grandes culpadas de aquele percurso que a engenheira Ana Paula Vitorino disse é dela, porque foi ela que me descobriu para a gestão pública e que descobriu também o meu nível de incompetência máximo, porque desde que sou gestor público nunca mais passei de gestor público. Fui passando de empresas, mas mantive na gestão pública. Há pouco, a engenheira Ana Paula Vitorino disse que os professores antigamente faziam sempre aquela pergunta de quem é que veio de transporte público, quem é que veio de viatura particular. Eu, normalmente, faço uma outra sondagem ao vivo, extremamente elucidativa, é quem é que veio de viatura elétrica.
Não tenham medo de levantar os braços. Não, eu estou a ver já 4 ou 5, mas os outros são tímidos. Os outros são tímidos e, portanto, como se vê, a viatura elétrica ainda não é, de facto, a opção de todos. Porquê? Porque é muito recente. É uma tecnologia extremamente recente. Nós, em Portugal, por acaso, fomos pioneiros ao nível da legislação e da regulamentação sobre a mobilidade elétrica. O primeiro decreto-lei sobre mobilidade elétrica foi emitido em 2010 e, para terem uma ideia de quão pioneiros fomos, só em 2014 é que a União Europeia decidiu, com uma diretiva a 90/2014, dar alguma regulamentação a isto, e só agora em 2023 estamos mesmo na fase final de aprovar um regulamento para a mobilidade elétrica. E fomos tão pouco pioneiros que muitos dos princípios que seguimos em 2010 estão agora na agenda da União Europeia. E quais são? Nós tínhamos uma experiência muito bem sucedida antigamente, que por acaso não pegou da forma como pegou cá em Portugal em mais nenhuma parte do mundo, que foi o multibanco, que é aquela coisa tão simples de a gente ser cliente de um banco e podermos fazer operações financeiras numa caixa ATM em qualquer banco sem sermos clientes desse banco. O que, para o utilizador, é uma vantagem enorme, porque sabe que tem uma probabilidade de encontrar uma ATM para lhe resolver o problema com muito maior incidência do que se tivesse dependente do seu banco. E este é o princípio do nosso modelo. É, de facto, focado no utilizador e procuramos, com isso, que um utilizador, fazendo um contrato de energia, passasse a ter acesso a toda a rede. Uma outra particularidade do nosso modelo é que, daquilo que tenho investigado, e já estou nestas funções há 4 anos, somos o único que estamos integrados com o setor energético. E isto parece coisa de sumenos. Porque é que estarmos integrados no setor energético? Dá-nos uma vantagem competitiva enorme que, infelizmente, muitas das vezes nós não sabemos aproveitar. Qual é ela? É que nós conseguimos utilizar o modelo na rua como em casa. E quando ouço, muitas vezes, as pessoas falarem não vai haver carregadores em casa, um edifício de apartamentos não vai ter potência suficiente, não vai, fisicamente não vai ter, para todas as frações. O que é certo é que o nosso modelo, a forma como ele está montado e o facto de estarmos integrados no setor energético, permite-nos partilhar recursos. Ou seja, não vai ser necessário instalarmos um carregador por cada uma das frações. Para já, há um mito que as pessoas julgam, é que quem tem viatura elétrica não anda sempre a carregar. Ao contrário do que as pessoas pensam, e muitas das vezes eu ouço que faltam carregadores porque andamos todos a carregar. Não andamos. Uma pessoa, normalmente, e atualmente com as autonomias dos carros, que em cerca de 2 anos duplicaram de 200 para 400 km, o que para um país como Portugal é mais do que suficiente, não para aquela viagem que a gente faz uma vez na vida ou uma vez por ano nas férias, mas é mais do que suficiente, não precisamos carregar e a média de carregamentos na nossa rede é de cerca de 2 a 3 carregamentos por mês. Portanto, isto é as médias depois de a utilização e da monitorização que nós fazemos. Com a integração no setor energético, como eu dizia, nós podemos passar a partilhar os carregadores nos nossos apartamentos e com isso, cada um de nós suporta o custo dessa energia.
Como? Porque a MOBIE, e como comecei por introduzir, o multibanco, como sabem, quem é a entidade que está por trás do multibanco é a CIBS, a MOBIE é a CIBS da mobilidade elétrica. Nós não operamos postos, nós não vendemos energia, nós não instalamos postos, Sr. Professor. O que nós fazemos, e é essa a nossa função no mercado, a nossa função no mercado é, de facto, garantir a interoperabilidade de todas as redes privadas e, com isso, fazer com que um utilizador com um único acesso a um posto possa ter acesso aos mais de 3.500 postos que já existem, que significam são mais de 7.500 pontos de carregamento. Só para terem uma ideia, normalmente na nossa área, o país que é dado como exemplo é a Noruega. Em março, para terem uma ideia, a venda de viaturas elétricas na Noruega foi de 84%, a cota de mercado. Atualmente o parque automóvel é de 25%, é o maior parque automóvel que existe. Tem objetivos muito bem definidos de anteciparem para 2030 a total eletrificação da sua mobilidade, mas ainda estão naquilo, mas só têm atualmente 6.250 pontos de carregamento. Portugal já tem 7.500. Para verem o nível de evolução que nós já temos ao nível da infraestrutura de carregamento. Isso é facilmente demonstrado pela monitorização que nós fazemos e a informação que nós divulgamos, que essa é uma parte fundamental também do nosso modelo, que é darmos informação ao público para que esteja acessível, para que possa saber. Somos o único país do mundo que consegue dar em tempo real a informação de disponibilidade dos pontos de toda a rede. Está à distância de um clique. Somos o único que damos isso. Somos o único país do mundo que damos métricas e estatísticas de qual é a evolução da rede. Publicamente podemos todos averiguar isso. E também o nosso modelo tem uma última particularidade, é que é o único modelo do mundo que é regulado. Como veem, temos muitas particularidades e agora, se isto, tentando responder à sua pergunta, se temos sucesso ou insucesso, não sei, ainda estamos na partida. O modelo está em pleno atividade desde maio de 2021, que foi quando foram introduzidas as tarifas da entidade gestora, e a regulação regula a atividade do mercado e também estabelece a tarifa da entidade gestora, que neste caso é a MOBIE. Nós não temos qualquer autonomia para definirmos quais são os preços que praticamos. É a ERSE, enquanto autoridade que estabelece o nosso tarifário. Nem sempre estamos de acordo, faz parte. Acho que é normal e salutar que hajam diferenças de opinião. Agora, se o modelo é perfeito, eu duvido que hajam modelos perfeitos. Uma coisa muito importante que a engenheira Ana Paula Vitorino referiu há pouco é que nós temos que nos adaptar às nossas realidades. E eu acho que este modelo funciona bem para a nossa realidade. Tanto que assim é que um país como o nosso, o poder de compra não é o maior, o preço inicial das viaturas elétricas é ainda alto, está a descer, é um facto, está a descer, mas o ano passado as marcas tiveram prazos médios de entregas de 8 a 12 meses. Portanto, a procura já é bastante significativa e, neste momento, se calhar, o problema do crescimento da mobilidade elétrica não é tanto o problema da infraestrutura, mas sim a capacidade de as marcas responderem à oferta.
Agora, todos os dias eu sou constatado com perguntas e é um mercado em total evolução, não há trade record, portanto, nós estamos todos os dias a ter que responder a problemas novos. Agora, acho que este modelo, do ponto de vista do utilizador, é o melhor que existe, não tenho a menor dúvida, mas que, para ser simples, ajusante, é complexa montante. E aí as entidades têm que, de facto, se organizar, têm que refletir de que forma é que podem trabalhar para que, no fim, e aquilo que ouvimos tanto esta manhã, falar do interesse público, que o benefício do cidadão seja muito obrigada, o último. Sr. Dr. Luís Barroso. Muito bem, pronto. Já não vamos ter tempo para o debate que estava programado. No entanto, gostaria só de... Vamos ter um minuto cada um para ainda fazermos algumas notas finais. Eu gostaria de não é sair em defesa dos regulados, mas é toda a justiça dizer que relativamente quer ao Metro de Lisboa, quer à ACP, estão em curso enfim, a preparação dos contratos de concessão. Neste momento nós estamos já a acompanhar. O processo não está connosco, está ainda com as empresas, mas que já submeteram às respectivas tutelas e estão em interação com as respectivas tutelas, mas já a começar, porque efetivamente temos problemas a esse nível, não só nos contratos com as empresas públicas, sejam elas municipais ou da administração central, mas também com a própria aplicação do regulamento e da diretiva comunitária relativamente às obrigações de serviço público. Como sabemos todos, estão exaustivamente definidas essas obrigações de serviço público, só que, não sei se resultado de algum Conselho de Ministros de Transportes, existem salvaguardas que, não havendo condições financeiras, não têm que ser cumpridas aquelas obrigações de serviço público. O que é que acontece? Todos os contratos, todas estas gerações de contratos até hoje, acabaram por não fazer imposições de serviço público como seria razoável em termos de coberturas temporais, enfim, de toda a natureza. E por isso, isso tornou-se mais visível com os N contratos que agora existem, quando foram transferidas as competências da Autoridade de Transportes para os municípios, e, enfim, para as CIM, para as comunidades intermunicipais e para as áreas metropolitanas. E isso fez vir ao de cima, de facto, as lacunas, que para nós, se calhar, as especialistas do setor eram evidentes, mas para a sociedade em geral não eram, porque a culpa era sempre do pai Estado. E, portanto, agora já existem rostos à frente dessas concessões e, portanto, a população, graças a Deus, os cidadãos começaram a ser mais exigentes e começaram a tornar mais evidente. Agora, não se pode discutir a aplicação rigorosa das obrigações de serviço público sem se discutir também o financiamento. E daí nós estamos a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes estar a fazer este estudo sobre os OSP verdes, que estimamos que em setembro há de ser submetido ao Fórum de Reflexão Estratégica da AMT, mas que é fundamental. E tem toda a razão, professor. Tem toda a razão, porque nós não podemos estar a falar de transição disto, transição daquilo, juntarmos a inteligência nacional e internacional para discutir as matérias e depois, quando se vai a aplicar, já não é uma questão do regulador não atuar. O regulador atua. Não existe a possibilidade física de concretizar as coisas, porque, por isso, simplesmente, os concursos ficam desertos. E sem alterar, de facto, o financiamento do sistema, nós não podemos fazer a quadratura do círculo. O círculo só na televisão. Na realidade não se consegue. Tem toda a razão, concordamos, e temos que ir mais à frente na matéria de regulação e da atuação junto dos regulados, sendo certo que têm que ser construídas soluções a priori que sejam execuíveis, que não sejam só teoricamente
corretas, mas que vão ao encontro de uma realidade que é esta e não é mais nenhuma, é este país que temos e temos que ir mudando aos bocadinhos. E cá estamos isso, nós temos a obrigação, nós todos temos a obrigação de ir mudando aos bocadinhos. Senhor Professor... Muito obrigado pela informação. Parte dela eu não a tinha, como é evidente, não é? Porque não sou insider. Em todo o caso, deixem-me dizer, eu sou perfeitamente capaz de entender as limitações de financiamento, tudo isso. Chama a atenção que, em alguns casos, quando há um concurso público e há uma empresa privada que ganha, depois não pode dizer, afinal, o meu acionista não tem dinheiro. Isso é um problema que ele tem que resolver. Pois, eu sei, quando se aperta o preço e as obrigações, como é evidente, é isso que acontece. Em todo o caso, admitamos que tudo isso é assim e que é difícil, e eu aceito que seja. Não consigo entender o que é que há de confidencial, o que é que pode haver de confidencial nas cláusulas de desempenho da CP. Não consigo entender, a não ser pudor, vergonha. Pois é fácil ter lucro. Eu não sei quais são as condições de remuneração, não sei nada. Quer dizer, a CP tem lucro, ter lucro ou não, é um lucro operacional, depende de quanto é que lhe foi atribuído de indenização compensatória para a semana e o que é que são os custos. Talvez com o acordo da semana passada deixasse de ter lucro, não sabemos. Mas, além disso, como é que é possível que um contrato celebrado pela Câmara com a Carris permita que se diga que é bom desempenho não cumprir 15% dos serviços? Quer dizer, são coisas... É só comparar esse contrato com os contratos que se fazem no setor privado, quer dizer, isto é a fingir. Portanto, eu acho que reconhecemos todos as dificuldades que o Estado tem para financiar N serviços públicos. Saúde, os professores, os transportes, tudo isso. Fazer coisas destas, ou que são confidenciais, ou com cláusulas que são a fingir, eu acho que é gozar com a malta. O problema é que nós não nos conseguimos rir sobre isso, não é? Mas... Eu acabei, deixei para esta parte para responder ao professor a provocação que fez, não é? Mas, de facto, a Mobié já foi responsável pela instalação da rede piloto, já instalámos, fomos responsáveis por garantir que existe pelo menos um posto de carregamento em cada um dos 278 municípios e participámos com as regiões autónomas na mesma política nos 30 municípios das duas regiões autónomas. Portanto, neste momento a rede tem uma capilaridade total ao nível municipal, estão todos os municípios abrangidos, 308 do país. A partir desse momento em que entramos na fase plena de mercado, a opção foi deixar ao mercado desenvolver-se. O papel da Mobié é, de facto, monitorizar, criar a tal questão que se falou há pouco, e enquanto entidade pública, isso é importante, que é os equilíbrios, e isso tem sido extremamente benéfico, porque temos visto a aparecer players pequenos, startups, que têm vindo a ditar as regras do mercado, que vêm a obrigar o quê? Que grandes empresas vão ao ritmo das mais pequenas e não que se fique à espera do ritmo delas. Agora, uma das questões que tenho muitas dúvidas sobre o futuro, os objetivos são muito ambiciosos e agora com o novo regulamento AFIR, que chama-se AFIR, que é para os combustíveis alternativos da União Europeia, portanto, como é um regulamento, os juristas sabem isso, é de aplicação direta nos Estados-membros, e vem lançar novos desafios, que é a instalação de postos, criar uma rede para viaturas pesadas, nenhum país tem ainda, vai obrigar a novos investimentos. A Mobié, o que está a fazer, está a antecipar-se a isso, está neste momento a ultimar um estudo, um grande estudo sobre a mobilidade elétrica e como nos devemos adaptar, e de facto queremos dar ao mercado, com esses estudos, esperemos que saia isso, que dê ao mercado critérios de como é que a rede deve crescer. Até agora tem crescido bem, porque desde que nós privatizámos a rede piloto em junho de 2020, há cerca de 2 anos e meio, a rede tinha cerca de 850 postos, peço desculpa, agora tem 3.500, perto de 3.500, ou seja,
quase que quadriplicou, com 90% do investimento privado. Continua no bom caminho. Obrigado. Eu volto a agradecer aos nossos colegas. A propósito da eletrificação, há uma coisa que eu li ontem que não queria deixar de partilhar convosco. Não considerem que isto que eu vou dizer tem algum valor de publicidade. No mês de março, na União Europeia, o modelo de carro ligeiro mais vendido, na soma de todos os países da União Europeia, independentemente do tipo de tração, foi o Tesla Y. É uma coisa que há um ano atrás ninguém poderia pensar que iríamos chegar aqui. Portanto, líder de mercado, um modelo de carro elétrico. Eu queria... Agora é este que é mais de 30 segundos. Só mais 30 segundos. Que queria, já que estamos aqui no primeiro encontro das autoridades, e de facto a MOBE trata de mobilidade elétrica, mobilidade por um lado, elétrica do outro, é se calhar um desafio, porque já disse que era muito importante a integração do setor elétrico, mas de facto a finalidade é a mobilidade. É a integração com os sistemas de mobilidade, e o professor aflorou muito isso. Se calhar seria o momento para que as duas autoridades se reunissem e pensassem como é que nós poderemos, de facto, por um lado, não perder a integração da energia e, por outro, responder aos desafios da mobilidade. É um bom desafio e seguramente que iremos falar com a ERSE. Para finalizar, e até porque este painel já estragou a minha reputação de ter uma disciplina militar na gestão dos tempos, eu agradeço mais uma vez aos nossos colegas estrangeiros, ao Rangel e à Maria, a sua participação, e agradeço também ao Dr. Luís Barroso, e agradeço muito ao Sr. Professor José Manuel Viegas. É um encanto para mim partilhar novamente o palco consigo. Muito obrigada a todos e bom trabalho para o resto. E agora um cafezinho, mas muito rápido, só para mudar os fotos.